O São Paulo venceu o Grêmio Osasco no último sábado por 2-0 fora de casa e avançou para a segunda fase do Paulistão Sub-20 como líder do Grupo 10. Os gols do São Paulo foram anotados por Caio e Alves. Com a vitória, o São Paulo foi a 21 pontos, somando 6 vitórias e 3 empates em 9 partidas, desempenho que permitiu que o time avançasse no torneio como primeiro colocado. O São Paulo ainda terá mais uma partida válida pela primeira fase na próxima sexta-feira contra o Nacional em Cotia. Apesar da garra e empenho do basquete do São Paulo, a equipe não conseguiu o resultado positivo no jogo 5 da final do NBB e acabou derrotada pelo Franca por 92-68 fora de casa. Os destaques do time foram Túlio com 20 pontos e 4 rebotes, Betinho 10 pontos, 5 rebotes e 2 assistências e Marquinhos 9 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Agora o elenco entra de férias e volta aos treinos em julho, visando a disputa do Paulistão. Discutiu-se durante as últimas semanas de CN a função exercida por Luciano em campo. Independentemente do posicionamento ou das responsabilidades com o antigo técnico, o camisa 10 se tornou realmente um 10 com Dorival Júnior e a partida da última quinta contra o Tolima reforçou esse momento do atacante. Na vitória por 5-0 sobre os colombianos em duelo pela quinta rodada da Sul-Americana, Luciano deu passe para Caleri abrir o placar e chegou a 6 assistências na temporada, número que o levou ao topo no quesito dentro do elenco do São Paulo em 2023. Luciano tem uma assistência a mais que Caleri e o Wellington Rato. A liderança do ranking veio pelo momento de garçom com o novo técnico. São 4 assistências com Dorival Júnior, todas em menos de um mês. A sequência começou no jogo contra o Vasco em 20 de maio. Desde então, Luciano deu passes para gols nos jogos contra Porto Cabedelo, Sport e Tolima. Além das 6 assistências, Luciano soma 6 gols na temporada, o que o coloca ao lado de Caleri com 7 gols e 5 assistências como jogadores com mais participações nos gols são paulinos em 2023. A versatilidade de Caio Paulista tem chamado a atenção cada vez mais no São Paulo. Atacante de ofício, o jogador foi contratado pelo São Paulo para atuar na lateral esquerda e vai se tornando uma peça fundamental no esquema de Dorival. A boa fase do jogador fez a torcida esquecer o problema que o time tinha do lado esquerdo. Após a lesão de Wellington, ainda no Paulistão, o São Paulo tinha apenas a opção do jovem Patrick e uma crise se instalou na posição. Mas não demorou muito para Caio mostrar sua importância e estancar qualquer dúvida em relação à lateral. Forte na parte ofensiva devido às suas origens de atacante, ele precisou trabalhar nos últimos meses a defesa. Segundo Dorival, isso foi o que o fez crescer de rendimento. O Caio tem sido um destaque, mas é principalmente pela mudança de comportamento. Quando deu atenção ainda maior ao trabalho de última linha recomposição, passou a ter mais atenção em todos os pequenos detalhes e cresceu mais. Tem potencial para desenvolver. Tem tido um dos destaques e fico feliz. Ele ainda tem condições de ser um destaque, disse. Mesmo mais seguro defensivamente, é no ataque que Caio Paulista tem feito a diferença. Na última quinta, por exemplo, ele fez 2 gols na vitória por 5-0 sobre o Tolima e chegou a 3 com a camisa de São Paulo. O número chama atenção por ser tratado em um lateral esquerdo e a facilidade das chegadas do jogador com dribles e velocidade ao setor ofensivo tem sido fundamentais para o São Paulo ser mais agudo em jogadas pelas laterais. Nesse domingo, diante do Palmeiras, Caio será titular e é uma das armas do São Paulo para poder surpreender o Palmeiras. Emprestado pelo Fluminense até o fim deste ano, Caio Paulista tem uma opção de compra no contrato e, caso continue em alta, pode obrigar o São Paulo a mexer em seus cofres.
Com a proximidade da abertura da janela de transferências, os clubes do Brasil começam a se agitar para trazer reforços para os seus elencos. Com o São Paulo não é diferente, e o presidente Júlio Casares tem ficado atento às oportunidades. E um dos nomes que possui negociação aberta com o clube é o atacante Marinho, cujo negócio parece ter emperrado nos últimos dias. Em entrevista à ESPN, o mandatário falou sobre os rumores. Eu acredito que a medida judicial dele seja de preservação dos direitos que deva ter. O São Paulo tem tido com Marinho e Flamengo uma relação muito ética. Tanto a diretoria do Flamengo, o São Paulo tem tido muito cuidado nessa relação ética. Não vou fixar um dia, segunda ou terça, mas é claro que esperamos o mais rápido possível uma posição do Marinho que nos interessa sem afetar a relação ética entre os clubes e também deixando que ele preserve sua questão interna de direitos. Acredito que essa medida judicial foi nessa linha. O São Paulo aguarda uma definição. Ele é o plano A nosso, mas podemos caminhar para outro plano em caso de não acontecer. É um bom jogador e esperamos que ele tenha essa tranquilidade para resolver a situação, disse. Enquanto a negociação com o Marinho não chega a uma conclusão, o São Paulo avalia outras opções no mercado. Nomes como Savarino, Pablo Roberto e James Rodrigues. Casares afirmou que o clube não possui uma posição sobre os jogadores e que também não pensa na contratação como uma emergência. O São Paulo sempre está atento a nomes importantes do cenário interno e externo. Só vamos adiantar depois de concluir a situação orçamentária e técnica. São nomes mencionados, bons nomes, mas que o São Paulo ainda não teve nenhuma ação direta ou ainda preliminar sobre esses nomes. Todos esses jogadores que você falou, Savarino, Pablo e James, são jogadores acima de qualquer situação, mas temos um bom elenco, janela pela frente, precisamos observar com tranquilidade, mas o único caso que tivemos conversas nesse sentido foi o Marinho. Finalizou!